Olá galera, para mais uma aula de redação e hoje nós vamos trabalhar a análise de texto, né? Você que tem dúvidas aí na questão da sua produção de redação, a gente vai fazer essa análise hoje e com certeza iremos aprender bastante com essa aula, certo? Para começo de conversa, eu gostaria de dizer para vocês que a redação ela é basicamente apresentada por partes, né? A redação ela é dividida em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E hoje nós vamos analisar uma redação, podemos dizer que seja intermediária a sua nota, ou acima um pouco do nível intermediário, mas que consideramos essa nota uma nota boa para a somatória de pontos no Enem. Então a gente vai começar a resolução. Só lembrando que essa redação, essa análise é de uma aluna da Escola Dorinha Cidrão. Ela disponibilizou-se em liberar a imagem do texto dela. A gente vai aqui manter em sigilo o nome, mas dizendo que é uma aluna de terceiro ano e que já está num nível consideravelmente bom, certo? Então a gente vai começar falando de pandemia, né? O tema dessa redação era o aumento de infectados pelo Covid-19 no Brasil. E vocês sabem que houve um aumento considerável desde o início até agora. A gente vê que esses números estão aumentando a cada dia. Então a gente vai fazer essa análise, certo? Aqui nós temos a redação na íntegra, mas a gente vai fazer a leitura por parágrafos, ok? Então assim, nós temos o primeiro parágrafo aí, que é o parágrafo de introdução. Esse parágrafo de introdução, geralmente os alunos usam até 8 linhas, né? Nós podemos usar até 8 linhas, né? E nessa redação, a aluna aí ela resolveu fazer uma contextualização em apenas 5 linhas, certo? Que ela poderia até ter acrescentado mais essas 5 linhas aí para mais 3 linhas, para ficar pelo menos 8 linhas, né? É uma quantidade considerada pelos corretores. A maioria deles dizem que até 8 linhas é tida como uma introdução bem estruturada em relação à quantidade de linhas. Então, a gente vê que ela começa, eu vou fazer a leitura do parágrafo, diz assim: pandemia, enfermidade amplamente disseminada. E o que estamos vivenciando atualmente em todo o mundo, com a contaminação do novo coronavírus. Doença que está preocupando milhares de pessoas devido ao seu alastramento. Por isso, torna-se necessário encontrar soluções para combater o contágio do vírus. Muito bem, a gente fez a análise aqui e já percebemos de cara que a introdução dela não apareceu como deveria ter aparecido. A tese dela, ela fez a introdução, mas infelizmente a tese não aparece com objetividade, com clareza, porque a gente sempre diz que a tese ela vai partir da questão das causas e consequências. Para você identificar e formular uma tese, você pergunta ao tema. O tema era o aumento de infectados pela Covid-19 no Brasil. Pergunte a esse tema por que ele tem aumentado o número de infectados. A partir dessa resposta, a partir dessa pergunta, você terá uma resposta que irá levar você a escrever, formular a sua tese. Porque a sua tese ela vai sair exatamente de uma causa ou de uma consequência. Por que a pandemia tem crescido? Por que o número de infectados ela tem crescido, quer dizer? Então, o número de infectados tem crescido por conta das pessoas, infelizmente, não se conscientizarem. Eu estou respondendo a pergunta que eu fiz.
o número de infectados está crescendo porque as pessoas não têm se precavido, usado as precauções devidas com base nas orientações da OMS, da própria Secretaria de Saúde do município da sua cidade, ou por parte também da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, em termos de nação, por conta dessa não conscientização. Então, existem aglomerações, o não uso de máscara, o não uso do álcool em gel. Então, são N fatores. A partir desses fatores, desses aspectos, é que você iria apresentar a sua tese. Então, a gente vai para a questão das observações. Primeiramente, a gente vê que a aluna aqui, ela usou o uso das aspas. Então, esse uso de aspas é correto, professor João Eu começar a minha redação colocando logo aspas? É sim. A gente sabe que as aspas, elas servem para destacar algo. Por exemplo, eu vou usar a citação filosófica de Paulo Freire, né, de Harari. Eu vou usar uma citação filosófica deixa eu me ver, de Weber, de Platão, de Aristóteles, qualquer filósofo, eu vou colocar entre aspas, exceto se for uma citação que não seja direta, porque quando é uma citação direta é que eu vou usar essas aspas. Eu posso usar as aspas para enfatizar alguma coisa, para chamar a atenção de alguma coisa, para fortalecer a minha afirmação. Foi o que ela fez aqui. Eu vou usar aspas para citar uma obra literária, um filme, um documentário. Então, se eu quero colocar um nome estrangeiro, uma palavra estrangeira, eu vou sempre usar aspas. A aspas é para chamar a atenção do leitor por aquilo que eu estou escrevendo. Então, ela quis chamar a atenção dizendo, olha, a pandemia, uma enfermidade amplamente disseminada. Eu fiz uma observação aqui nessas duas palavras que ela usou e eu pude perceber que quando eu coloco a palavra amplamente e a palavra disseminada, eu percebo que amplamente tem um sinônimo muito parecido com disseminada. Porque quando eu falo de amplamente, eu falo de uma coisa que está sendo conhecida, é amplo, está ganhando uma amplitude, e a disseminação também. Então, essa expressão, essas duas palavras juntas, elas foram apresentadas de forma, podemos dizer, que redundante. Houve uma redundância, isso não é bom. É um erro grave, Jonelda? Não é. Mas, dependendo do corretor, e podemos dizer também, pode ser um pleonasmo, que é o uso desnecessário de uma palavra. Ela usou duas palavras, para colocar aí essa apresentação. Então, e o que estamos vivenciando atualmente em todo o mundo com a contaminação? Então, a gente vê aqui, galera, que ela cometeu alguns outros erros. Por exemplo, a palavra novo coronavírus. Essa palavra novo coronavírus, ela não é necessariamente escrita de forma junta. E nós tivemos um pecado de translineação. E o que é a translineação, professor Junielder? A translineação é quando eu coloco uma palavra separada de forma errada. Por exemplo, a palavra necessário separa dessa forma como eu estou apresentando para vocês. Quando essas consoantes elas estão dobradas, no caso o SS, geralmente não, toda uma vida, necessariamente elas não podem ficar juntas. Elas têm que estarem separadas. Então esse é um erro de translineação, certo? E eu coloquei também, fiz a observação que, como eu já disse no início desse parágrafo, a tese não apareceu. Então a tese, eu formulei uma tese aqui
bem rápido, eu coloquei o seguinte: no entanto, a conflituosa adequação dos indivíduos quanto à precaução contribuiu para a alta incidência das doenças. Por exemplo, estou dizendo que, infelizmente, o pessoal não tiveram cuidado, então contribuiu para a incidência desse número de infectados, foi o que disse. Como? Aí eu citei duas causas do problema ter se alastrado: aglomerações, né, que é a falta de precaução, né, e o sistema de saúde, o próprio sistema de saúde não está preparado para esse momento. Então eu dei duas causas para o problema. Então eu coloquei: pois isso configura-se a um alarmante problema de saúde pública. Então apresentei a tese aí, colocando duas causas, ou duas consequências, como você queira falar. Então, a partir dessas causas eu vou discorrer o desenvolvimento. Os parágrafos de desenvolvimento, geralmente, eu sugiro para você, aluno, que, por exemplo, eu coloquei duas causas aqui: aglomerações e o próprio sistema de saúde não está preparado. Então, primeiro parágrafo de desenvolvimento, vou falar sobre as aglomerações. Eu vou apresentar fatos estatísticos que comprovam que o que eu estou dizendo é verídico. Por exemplo, só o que a gente vê é pessoas se aglomerando, né? E o sistema de saúde não está preparado. Então eu tenho que apresentar argumentos, né, plausíveis, que venham convincentes, que venham convencer você de que eu estou dizendo é real. Isso eu vou usar lá no desenvolvimento. E na conclusão eu vou apresentar uma proposta, só que nesse vídeo eu vou apresentar apenas a introdução para você. Então, com certeza, eu espero que você tenha aprendido muito com essa introdução, e o próximo vídeo que eu irei postar será sobre o desenvolvimento, que é a continuação desse vídeo aqui. Valeu, grande abraço, beijo no coração.